Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Essa aqui é uma leitura para os próximos 30 dias para o signo de Libra, tá bom? Então, se você tiver Sol, Lua ou algum outro posicionamento forte no signo de Libra, pode ser que aqui tenha uma mensagem para você. Também é importante deixar bem claro que isso aqui é uma leitura coletiva, no geral, né, de acesso à energia coletiva, então pode ser que uma coisa ou outra não se conecte com você. Se isso acontecer, você pode dar uma olhada no seu signo do ascendente, lua ou algum outro signo forte que você tem no seu mapa, que pode ser que a sua mensagem esteja lá, tá bom, Libra? Vamos iniciar aqui a leitura para o signo de Libra. A gente vai iniciar com o tarô do Osho. Vamos ver aí o que tem, o que a espiritualidade tem para falar do signo de Libra. Signo de Libra, próximos 30 dias. Opa, já caiu aqui. O louco. Novos inícios, novos recomeços, a coragem que precisa para seguir em frente. E no fundo do deck ficou a compreensão. A compreensão que, se não me engano, é um cavaleiro de copas. Vamos tirar mais uma energia aqui para o signo de Libra, com o oráculo Moonology. É um oráculo da Lua, ele tem as diversas fases da Lua. Vamos lá. Por gentileza, signo de Libra, os próximos 30 dias. Signo de Libra, espiritualidade. Gratidão. A lua de cura. Procure cura. E no fundo do deck ficou a lua em aceite ajuda. Libra. É interessante que quando eu vi essas energias aqui, ó, a compreensão e o louco, a compreensão e o louco veio muito, muito forte essa sensação de que é como se você tivesse compreendido, né? Tivesse compreendido que de alguma forma você precisa dar um passo que em outros momentos você sentiu que não estava pronto para dar. E talvez esse passo seja justamente procurar ajuda de alguma forma, sabe? Então, talvez nesse momento você esteja lidando com algumas questões mentais, sabe? Algumas questões, questão de depressão mesmo, ansiedade, sentimentos que você acostumou a sentir, mas que você sabe que não, que a vida pode ser um pouquinho mais, sabe? Que você não precisa ficar preso nesse sentimento, você não precisa sentir isso. Então é como se você estivesse finalmente aceitando que você precisa de ajuda. Que você precisa de ajuda, ou talvez fazer uma terapia, ou talvez buscar algum tipo de ajuda espiritual, ou até ir no psiquiatra mesmo, sabe? Mas essa cura aqui não necessariamente precisa ser uma cura psicológica, né? Pode ser uma cura física. Então talvez, sei lá, você está sentindo uma dor há muitos meses e ficava resistindo. Não, isso aqui é só gases, sei lá, só um exemplo, tá? Acho que é só gases. E aí você finalmente fala, não, acho que talvez eu precise buscar um especialista, sabe? Talvez eu acho que eu precise buscar um especialista. Porém, entretanto, todavia, tem várias interpretações aqui. Isso aqui pode ser a cura que você precisa, pode ser que esteja em outro lugar, sabe? O que você busca, a renovação que você busca, a energia que você precisa para compreender o que está acontecendo na sua vida, pode ser que esteja em outro lugar. Pode ser que não esteja no mesmo lugar físico que você esteja, ou no mesmo lugar psicológico. Então aqui eu vejo você buscando algum direcionamento, você buscando alguém para te direcionar, sabe? E aceitando a ajuda mesmo. Às vezes a gente passa uma vida inteira achando que a gente tem que lidar com tudo sozinha. Mas a gente não precisa. A gente pode buscar ajuda e isso não faz da gente fraco. Isso não faz da gente menos, sabe? Quando eu busco ajuda, eu tô provando pra mim mesma que eu sou tão forte que eu entendo que algumas coisas eu não consigo fazer sozinha. Precisa de muita força e muita resiliência pra você entender isso dentro de você, sabe? Então,
essa energia que eu vejo aqui é a coragem. É a coragem de assumir para si mesmo que você precisa de ajuda em alguma área da sua vida, sabe? E talvez seja uma coisa que a vida inteira aqui, ó, você foi ensinada ou ensinado que você tem que lidar com tudo sozinho, sabe? E aí é você entendendo, você aceitando, falando assim, pô, não preciso. Eu não preciso lidar com isso aqui sozinho, eu preciso de ajuda. Sabe? Seja, sei lá, criar um filho, seja um negócio que você abriu e, né, como você abriu sozinha, você tá ali, né, assim, trabalhando e se esforçando para que dê tudo certo e aí você se nega a buscar ajuda, sei lá, uma pessoa que faça contabilidade da sua empresa, sabe? E é esse o momento que você tem de olhar para a situação, de olhar para si mesmo e dizer, eu estou me sobrecarregando. Eu estou sobrecarregada psicologicamente, fisicamente. Então, é um bom momento para você entender onde você precisa buscar ajuda. Seja uma ajuda psicológica, seja uma ajuda física, seja uma ajuda médica, tá bom? Eu vou tirar aqui mais energias. Coragem, a gente precisa ter coragem para entender e para aceitar, né? Que isso é uma coisa que eu sempre falo. Nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, se eu tô triste, é claro que existem diversos, né? Eu não vou generalizar aqui e dizer que é assim, 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 porque existem diversas realidades do mundo. Então, eu sempre digo que a gente precisa aceitar a responsabilidade pelo nosso bem-estar. Então, se você está se sentindo mal, se você carrega algum peso na sua vida, alguma tristeza, alguma dor, o que você pode fazer para deixar que isso fique para trás? Para se curar dessa sensação? Você precisa falar? Você precisa fazer? O que você precisa? Qual o passo que você precisa dar para deixar essa dor, para deixar esse peso para trás? Esse é um momento bom para você se questionar isso e para você ser sincero consigo mesmo. Vou tirar aqui as energias com o tarô para a gente ver o que mais que está vindo aí para o signo de Libra. Vamos lá. Signo de Libra, espiritualidade, energias gerais para os próximos 30 dias. Signo de Libra, opa. O Sol. Mais uma, por favor. Rei de Espadas. Mais uma. Signo de Libra. 9 de Pentáculos. E no fundo do deck ficou o 7 de Pentáculos. 7 de Pentáculos. O Mago. E a Rainha de Paus. Entendi. Alguns momentos na nossa vida, Libra, alguns momentos felizes mesmo, ou alguns momentos difíceis, mas aqui eu vejo que é um momento feliz, tá? Alguma pessoa que você conheceu, ou alguma coisa que você teve vontade de fazer, alguma clareza que você teve sobre a vida que você quer pra você, sabe? Aquele momento que, às vezes, é uma pessoa que a gente conhece, e a gente olha pra essa pessoa e... Ai, tem um bichinho aqui. A gente olha pra essa pessoa e fala, caramba... É como se a imaginação da gente ficasse aflorada, sabe? Pensando no tipo de vida que a gente poderia ter. E aí isso resultou no teu momento presente o Rei de Espadas. O Rei de Espadas fala justamente sobre a estratégia, sobre o pensamento crítico e analítico e sincero para que você consiga se libertar, para que você consiga ser independente, sabe? Porque essa carta do 9 de Pentáculos está me falando muito sobre independência. Então, se é alguma coisa que tá te prendendo, que te faz dependente, sabe? É como se nesse momento você estivesse realmente analisando, poxa, e como é um rei de espadas, né? É o rei do mental, pode ser que isso aqui esteja ligado a uma questão mental mesmo. A uma questão de, talvez, alguma questão, pode ser alguma questão mental, alguma ideia, ou você está tentando racionalizar o que você pode fazer nesse momento para melhorar, para chegar nesse 9 de Pentáculos.
sabe? Para deixar o peso para trás, para aceitar a ajuda que você precisa para seguir em frente. Eu vejo nesse momento você sendo bem analítico. Inclusive, essa aqui é a energia dos signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário. Então, realmente, eu vejo você aqui, ó, com muita clareza mental, sabe? Colocando os pingos nos is, digamos assim. Muita clareza mental, muita disponibilidade para entender o que precisa ser mudado, para entender o que precisa ser curado, para entender onde você precisa de ajuda. Eu vou tirar aqui agora as energias gerais com o outro tarozinho, meu tarozinho rosa. Vamos lá, como é que vai estar a parte mental do signo de Libra nos próximos 30 dias? Por favor. Opa, muitas energias. Vou aceitar, acho que caíram na mesa só. Caíram duas. Cavaleiro de Espadas. E 8 de Pentáculos. Como é que vai estar a parte financeira e profissional do signo de Libra, por gentileza, para os próximos 30 dias? 9 de Espadas. Como é que vai estar a parte de contatos e contatinhos? Aqui a gente vê amor, relacionamento, né, amoroso, relacionamento de família, amizades. A gente engloba, como o nome já fala, contatos e contatinhos. Vamos lá, contatos e contatinhos para os próximos 30 dias, para o signo de Libra. Ok, caiu assim. 2 de espadas invertido. Tem muita espada, muita carta de espada aqui no seu jogo. Como é que vai estar a parte espiritual? Gratidão. 6 de copas. Maravilha. No fundo do deck ficou mais uma vez a carta do louco. O louco veio aqui no tarô do Osho e ficou no fundo do deck. Vamos lá, Libra. Essas duas energias aqui no seu mental. Cavaleiro de espadas e 8 de pentáculos. Essas energias aqui estão me falando que justamente é como se você tivesse entre agir com rapidez, com eficácia, com coragem e se preparar para agir, sabe? Então, esse 8 de pentáculos aqui tá me falando muito sobre é como se fosse você matutando alguma ideia, como se você pensando e tentando tomar coragem, sabe, para fazer. Você tem um impulso, mas tem alguma coisa que tá te prendendo, é como se você sentisse que algumas coisas precisam melhorar para você procurar ajuda, para você botar em prática, sabe? Então, é um período bom para você estudar, tá? Porque o 8 de pentáculos fala sobre aprimoração. Então, para estudar, para, não sei, ler, para se informar a respeito de temas que você tem interesse, tá? O Cavaleiro de Pentáculos, Cavaleiro de Espadas, também fala bastante sobre uma certa ansiedade, tá? Então, eu vejo aí nos próximos 30 dias que pode ser que você esteja se sentindo meio ansioso, tá? Com pressa. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido na nossa vida, né? E rápido pra gente é do dia pra noite. Mas aqui tá indicando que alguns processos para você, Libra, não vão acontecer da noite pro dia. Principalmente alguns processos mentais, algumas chavinhas que vão virar na sua cabeça, não vai ser da noite pro dia. Tem o 8 de pentáculos aqui. O 8 de pentáculos fala sobre paciência, fala sobre consistência e persistência. Então, por exemplo, se você estiver buscando ajuda psicológica, você não vai melhorar com 2 sessões, sabe? Você não vai entender, você não vai achar a chavinha com 2 sessões. Se você quiser aprender a fazer alguma coisa, por exemplo, alguma coisa manual mesmo, porque essa carta aqui fala sobre questões, coisas que você faz com a mão, sabe? Que você bota a mão na massa. Tem coisas que você não vai aprender da noite pro dia. Por exemplo, quando eu comecei a ler tarô, né? Eu já tinha uma conexão. A primeira vez que eu abri um tarô na minha mesa, né? O primeiro tarô que eu comprei, eu senti uma conexão com as cartas. Eu sabia que, de alguma forma, eu sabia como fazer aquilo, mas eu não sabia. Eu não sabia, porque eu não tinha conhecimento sobre as cartas, eu não tinha conhecimento sobre as ilustrações e as simbologias que tem nas cartas, os significados. Então,
Eu olhava, era como se aquilo tivesse querendo falar comigo, mas eu não conseguia entender o que estava querendo me dizer. Então eu precisei estudar. Eu precisei entender, pelo menos, sobre o que cada carta está falando. Sabe? Então é mais ou menos esse processo aqui. É um processo de você ter paciência consigo mesmo, paciência com o seu aprendizado, paciência com o seu processo. E não perder a constância. Não desistir, porque essa carta aqui não fala sobre desistência. Ela fala sobre persistência. Ela fala sobre aqueles dias que você fala, poxa, hoje não ficou perfeito, mas eu vou continuar tentando até tá. Até ficar perfeito. Tá bom? Parte financeira e profissional. Eu vejo aí você preocupado, né? Pode ser que, inclusive, essa energia aqui do seu mental esteja ligada à parte profissional, porque essa carta, 9 de espadas, é aquela carta que todo mundo tem medo, né? 9 de espadas fala sobre preocupação, fala sobre ansiedade. Então, pode ser que talvez aí, se você não estiver trabalhando, nesses próximos 30 dias, eu vejo que eu não vejo aparecendo muitas oportunidades para você, tá? Eu vejo você preocupado, eu vejo você estressado, sabe? Ansioso. E aqui fala até sobre noite sem dormir mesmo. Porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Essa carta indica aquele momento que você deita para dormir e você não consegue. É uma pessoa que acordou no meio da noite e que tá chorando porque não sabe para onde ir, não sabe o que vai acontecer, sabe? Então, uma dica que eu tenho para te dar aqui com relação a isso, como a gente vê uma energia aqui de estresse, de cansaço, tá? Isso aqui pode indicar também, se você tiver um trabalho, isso aqui pode indicar que esse trabalho está te sugando, que você está ficando muito cansado, que você chega em casa. Sabe quando a gente trabalha em lugares que não só sugam a nossa energia física, mas mental? Que a gente chega em casa e não consegue nem dormir, sabe? A gente está cansado, a gente deita na cama, mas não consegue dormir. Mas a gente também não consegue fazer mais nada. A gente não consegue cozinhar uma comida, a gente não consegue ler um livro, a gente não consegue. Porque o trabalho está sugando. Então, talvez, se esse for o caso, né? Seria interessante você começar a procurar outro trabalho, tá? Se esse trabalho tá te sugando, se tá te deixando tão cansado que até no seu dia de folga você não consegue fazer nada. E eu sei, é muito fácil pra mim, né, falar, vai procurar outro trabalho. Eu sei que não tá fácil. Eu sei porque eu também tô procurando um trabalho e eu sei que não tá fácil. Então, assim, mas se isso é uma coisa que tá pesando pra você, busca outra coisa melhor. Busca outra coisa melhor. Porque às vezes, um trabalho que suga da gente, ele suga também a nossa capacidade de ser abundante. Mas muitas vezes a gente tem medo de sair dali, de parar de fazer aquilo, de, sabe? Porque a gente acha que as coisas não vão acontecer, né? Isso aqui também pode indicar realmente as pessoas que não estão achando uma oportunidade de trabalho. É interessante que você tente manter a sua vibração, sabe? Eu sei que é muito clichê falar isso, mas é questão de manter o pensamento positivo mesmo. Mantenha o pensamento de que as coisas vão acontecer de acordo com o que elas precisam acontecer. As oportunidades vão aparecer na hora que elas precisam aparecer. E que nunca, 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 nunca vai te faltar o essencial. O essencial seria comida, casa, a espiritualidade, os teus mentores, né? A espiritualidade que te sustenta nunca vai deixar de faltar o essencial se você acredita neles. Tá bom? Aqui na parte de contatos e contatinhos veio um 2 de espadas invertido. Olha, eu vejo que essa energia aqui me fala muito sobre você tomando alguma decisão com relação a alguém do seu convívio, tá bom? Então, seja uma decisão de talvez conversar e acertar as coisas, ou uma decisão de dizer assim, ó, isso aqui não tá dando mais, preciso me afastar dessa pessoa, sabe? Mas é uma decisão que vai ser feita a respeito de alguém do seu convívio, ou alguém que está conectado a você de alguma forma, tá? Fala também sobre mudanças, então a decisão que você vai fazer vai trazer mudanças para sua vida. Se são positivas ou negativas, quem vai dizer é você, mas vão trazer muitas mudanças para sua vida.
Então, talvez seja uma conversa que você decide ter com alguém. Seja realmente, às vezes, a gente precisa decidir se afastar sem falar mesmo, sabe? Tem coisas que não precisam ser conversadas, elas só precisam ser feitas. Então, aqui, tem alguma decisão aí que você vai tomar com relação a pessoas do seu convívio, tá bom? Nos próximos 30 dias. Na parte espiritual ficou o 6 de copas. Olha, Libra, eu amo quando essa energia aparece na parte espiritual, tá? Porque fala muito sobre uma sintonia entre você e os seus mentores. A espiritualidade que te sustenta, sabe? É como se é você confiando na espiritualidade e a espiritualidade mostrando pra você que você pode confiar neles, sabe? É uma carta que traz uma sensação. Sabe quando você encontra um amigo muito antigo que te acompanhou durante diversas fases da sua vida e você não vê essa pessoa há muito tempo? E aí você vê aquela pessoa e, sabe, tem aquele flashback. Caramba, lembra quando a gente fazia isso? Tá. É essa energia que eu tenho, que eu sinto com essa carta. Só que quando a gente coloca isso na espiritualidade, é você e a sua espiritualidade. É você pedindo sinal e a espiritualidade te dando sinal. Porque quando a gente pede ajuda, eles ajudam a gente. Mas às vezes a gente precisa pedir. Eles não podem, sabe, como é que eu posso dizer, resolver os nossos problemas pra gente. Mas eles ajudam a gente a enxergar como que a gente pode resolver. Porque no final das contas, eles não podem evoluir pela gente. Eles estão aqui para ajudar a gente a carregar o fardo, mas eles não podem carregar o fardo pela gente. Então, ó, você é muito conectado aí com a tua espiritualidade e isso, de fato, te sustentando. Isso, de fato, te mostrando o caminho que você precisa seguir. Tá bom? Se você estiver aqui ainda, meu amor, deixa aí um like, tá? Pra ajudar o canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal pra ver os futuros vídeos. E vamos embora. Tô falando aqui sobre a espiritualidade na leitura de vocês e eu tô sentindo o meu chakra frontal bem forte. Então, de fato, é como se a espiritualidade está muito perto de você. E você tá vendo as coisas por um olhar espiritual. Ou pelo menos eles estão te ajudando a ver as coisas, estão tentando te fazer com que você veja as coisas por um olhar espiritual. Entendimento sobre karmas, entendimento sobre questões energéticas, entendimento sobre causa e efeito, né? Entender que na nossa vida as coisas não acontecem com a gente. Peraí. As coisas não acontecem com a gente, elas acontecem com a gente. Como assim, Tainara? Você falou a mesma coisa e não falou nada com nada. A vida não acontece com a gente, sabe? Não é a vida que vai, pá! Eu não vou saber como explicar isso, Cigano. Vamos me dar... Ah, tá. A vida não acontece com a gente, sabe? Isso aqui é a vida, isso aqui sou eu, isso aqui é a vida. A vida não vai acontecer assim. A vida vai acontecer assim. É junto. É causa e efeito. Cada escolha que eu escolho tem um efeito. Então é entender que às vezes a gente não tem outra escolha mesmo. A gente precisa fazer algumas coisas que a gente considera que não são o ideal. Mas às vezes a gente tem. Muitas vezes a gente tem a escolha de só não fazer nada. Não sei, isso aí vai se conectar com alguém. É entender realmente a relação de causa e efeito. Tudo tem um efeito, tudo tem uma rebordosa, né? Como muita gente fala sobre a rebordosa da vida. Tudo, todas as escolhas que a gente toma na nossa vida, todas as nossas ações vão ter um efeito no futuro. Então é interessante que a gente mantenha isso em mente e que a gente aceite a responsabilidade pelas nossas escolhas. Muito importante isso. Bora lá? Uma energia aqui de conselho para o signo de Libra, para a gente finalizar. Veio aqui aterrado, earthed. Aprendendo como ser humano. No mundo, mas não do mundo. E aqui, no fundo do deck veio a carta Os Mares de Mintaka.
vendo o potencial, trazendo o inconsciente à luz. Olha, Libra, boa parte de aprender como ser humano é justamente entender que a gente comete erros, aceitar que a gente comete erros, aceitar que desses erros vão ter consequências e vão ter reações, mas entender como é que a gente pode fazer para melhorar, não cometer os mesmos erros. Então, se o meu erro ontem foi ficar calada, foi sofrer em silêncio, hoje eu escolho fazer diferente. Eu escolho falar, eu escolho me perdoar e eu escolho pedir perdão. É muito difícil, né, a gente pedir perdão. É muito difícil, mais difícil ainda a gente se perdoar. Então aqui é você entender, aqui a gente está num mundo de passagem. A gente está na terra de passagem. Quando você não estiver mais aqui, o que é que você quer levar? Você quer ir com o coração leve, sabendo que você tentou ser melhor? Ou você quer ir com dor, com ressentimento, com medo, com... Como é que eu posso dizer? Com arrependimentos. Pensa nisso. Se tem alguma coisa que te pesa nesse momento, coloca pra fora. Ou pelo menos tenta, dia após dia, faz um exercício. É assim que a gente aprende a ser humano. É assim que a gente aprende o que é amor próprio. Porque se a gente não tem amor próprio, a gente não consegue amar ninguém. A gente vai buscar as pessoas, vai buscar o afeto das pessoas por todos os motivos que não são amor. E é sobre isso, trazer o inconsciente à luz é buscar ajuda. Às vezes fazer uma terapia muda a vida da gente. Tá bom? Eu acho que é isso, meus amores. Se vocês quiserem fazer uma leitura comigo aí, é só mandar uma mensagem que a gente combina. E gratidão por ter assistido até aqui e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.